livras do mal, do perigo, Senhor, e que a cada dia mais, Senhor, elas possam estar crescendo fortes, com saúde, fortalecidas no Senhor, para que elas possam ser, Senhor, testemunhas do Teu poder e da Tua misericórdia. Amém e graças a Deus. Se você trouxe a sua Bíblia, por favor, abra a sua Bíblia comigo. No primeiro livro da Bíblia, livro de Gênesis, capítulo 25, a partir do versículo 19. Livro de Gênesis é o primeiro livro da Bíblia, capítulo 25, a partir do versículo 19. Gênesis capítulo 25, a partir do versículo 19. Louvado seja Deus. Gênesis, primeiro livro da Bíblia, capítulo 25, a partir do versículo 19. Quantos encontraram, digam graças a Deus. Assim nos diz a palavra do Senhor. E estas são as gerações de Isaque, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaque, e era Isaque da idade de 40 anos, quando tomou a Rebeca, filha de Betuel, arameu, de Padã-Arã, irmã de Labão, arameu, por sua mulher. E Isaque orou instantemente ao Senhor por sua mulher, porque era estéril, e o Senhor ouviu as suas orações, e Rebeca, sua mulher, concebeu. E os filhos lutavam dentro dela. Então disse: se assim é, por que sou eu assim? E foi-se a perguntar ao Senhor. E o Senhor lhe disse: duas nações há no teu ventre, e dois povos se dividirão das tuas entranhas. Um povo será mais forte do que o outro povo, e o povo maior servirá ao menor. Amém? Por favor, levanta a tua mão direita o mais alto que você puder. Feche os seus olhos e oremos a Deus. Pai Todo-Poderoso, neste momento, Senhor, eu peço a revelação da Tua palavra. Eu peço o conhecimento do Senhor, ó Pai. Eu peço a ministração do Teu Santo Espírito sobre nós, ó Deus. Esta palavra, como ela mesma diz, é semente, Pai. Tua palavra é semente. Então que essa semente poderosa, Senhor, possa encontrar um solo fértil em nossas vidas. Ó Pai, que o Teu Espírito Santo ministre sobre nós a Tua palavra, Senhor. Que nós não possamos sair daqui da mesma forma que chegamos, mas que possamos sair transformados pela palavra. Que todos os ouvintes que nos acompanham neste momento sejam impactados, ó Pai, e que todos, ó Deus, possam se transformar em cumpridores da Tua palavra. É o que eu te peço, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Podemos assentar, meus irmãos, em nome de Jesus. Meus irmãos, o tema da mensagem nesta noite é a paternidade divina. Irmãos, o texto que nós lemos, e vocês prestaram atenção na leitura, é bem claro, está na linha daquilo que Deus prometeu para Abraão. Agora, o filho de Abraão, Isaque, ele se casa, mas a esposa dele tinha esterilidade, ela não podia gerar filhos. E ele orou a Deus por esta causa. Esse é o contexto do que nós lemos. Mas eu quero retornar um pouco com vocês, para vocês verem que a mesma coisa aconteceu com o pai dele. Retornando aqui para Gênesis 18, voltando um pouquinho, a gente já chega, então vamos passear em Gênesis. Gênesis 18, do 9 em diante, diz assim: e disseram-lhe: onde está Sara, tua mulher? E ele disse: ei-la aí está na tenda. E disse: certamente tornarei a ti por este tempo da vida, e eis que Sara, tua mulher, terá um filho. E ouviu Sara à porta da tenda que estava atrás dele.
E eram Abraão e Sara já velhos e adiantados em idade. Já a Sara havia cessado o costume das mulheres. Assim, pois, riu-se Sara consigo, dizendo: terei ainda deleite depois de haver envelhecido, sendo também o meu senhor já velho? E disse o Senhor a Abraão: por que se riu Sara, dizendo: na verdade, gerarei eu ainda, havendo já envelhecido? Havia coisa alguma difícil ao Senhor? Ao tempo determinado, tornarei a ti por este tempo da vida, e Sara terá um filho. Sara tinha aproximadamente os seus 99 anos de idade, Abraão aproximadamente 100 anos de idade. Então, você analisando esse contexto, você diria, realmente, aos olhos humanos, é impossível que Sara possa gerar um filho. Mas veja que a palavra de Deus, ela se cumpre. Porque quando Deus promete algo, ele vai colocar em prática, ele vai fazer se cumprir. Gênesis, agora no 21, estamos caminhando, a partir do versículo 1. E o Senhor visitou a Sara, como tinha dito, e fez o Senhor a Sara como tinha falado. E concebeu Sara, e deu a Abraão um filho na sua velhice, ao tempo determinado que Deus lhe tinha dito. E chamou Abraão o nome de seu filho que se lhe nascera, que Sara lhe dera, Isaque. Abraão circuncidou o seu filho Isaque, quando era da idade de 8 dias, como Deus lhe tinha ordenado. E era Abraão da idade de 100 anos, quando lhe nasceu Isaque, seu filho. E disse Sara: Deus me tem feito riso, e todo aquele que o ouvir se rirá comigo. Disse mais: quem diria a Abraão que Sara daria de mamar a filhos, porque lhe dei um filho na sua velhice? Quem diria que Sara iria engravidar aos 99 anos de idade aproximadamente e iria gerar um filho? Irmãos, a visão aqui é que Deus chamou Abraão e disse: farei de ti uma grande nação. E Deus, ele prometeu que Abraão teria um filho, que Sara geraria um filho. Mas, humanamente falando, era impossível. O que nós temos aqui de entendimento? Deus, lá no Jardim do Éden, ele disse: façamos o homem conforme a nossa imagem e a nossa semelhança. E Deus, ele fez o homem do pó da terra. Ele fez aquele boneco, e a Bíblia diz que ele soprou nas narinas do homem, e o homem foi feito alma vivente. Deus olhou para o homem e disse: não é bom que o homem esteja só. Deus fez cair um sono profundo em Adão, e da costela de Adão, Deus formou a mulher. Então, tanto o homem é a criação de Deus, quanto a mulher é a criação de Deus. A Bíblia diz que o corpo volta ao pó que o deu, mas o espírito volta a Deus que o deu. Só existe vida a partir do Pai, o Todo-Poderoso. Cada um de nós que nascemos aqui, viemos do Pai. Somos fruto da vontade do Pai. Somos fruto do querer do Pai. Muitas pessoas poderiam até não querer o nosso nascimento, mas Deus, que é o Todo-Poderoso nos céus e na terra, disse: vai nascer, e nós nascemos. Quando você entende dentro da sua mente que essas coisas acontecem, o que você faz? Você se coloca diante de Deus, você se coloca na presença de Deus e você fala: Senhor, eu entendo que eu vim de Ti e que eu estou aqui para fazer a Tua vontade e que um dia eu comparecerei diante de Ti, porque eu sou Teu filho, o Senhor me gerou, o Senhor me criou. Como você observa, irmãos, não seria mais fácil para Deus, para formar um povo, chamar alguém que tivesse já uns 10, 15 filhos, para poder já iniciar com bastante gente? Não.
Deus chamou um homem que não tinha filhos e que a sua esposa não podia gerar, para que todos nós pudéssemos testemunhar. Este filho que está sendo gerado só pôde ser gerado porque foi feito por Deus. A maioria das pessoas, irmãos, não enxerga por esse lado. A maioria das pessoas não entende dessa maneira. A maioria dessas pessoas não coloca na sua mente que as coisas de Deus estão sendo realizadas, que as coisas de Deus estão sendo feitas dentro desta visão. Mas quando você abre a sua mente, quando você abre o seu coração, quando você se coloca à disposição de Deus para receber a instrução do Espírito Santo, você compreende que Deus estava formando uma família, Deus estava formando um povo. Mostrei para vocês Abraão, mostrei aqui para vocês Isaac, que também, para gerar, teve que pedir a Deus, porque a sua esposa também era estéril. E você observa aqui que o Senhor, ele fez a mesma coisa na vida de Sara, na vida de Rebeca agora. Deus opera, porque quando Isaac viu que a esposa dele não gerava filhos, ele então ora a Deus. E você vê que ele faz uma oração persistente e orou instantemente ao Senhor por sua mulher, porquanto ela era estéril. E veja o que aconteceu. O Senhor agora dá a oportunidade de Rebeca estar grávida de gêmeos. E o Senhor revela para ela que no ventre dela haviam 2 nações. Preste atenção. Com o nascimento desses gêmeos, gerados também pela vontade de Deus e pelo querer de Deus, o Senhor iria abrir de uma forma extraordinária o crescimento e a multiplicação do povo de Israel. Aqui, no nascimento dos gêmeos, foi a prova de que Deus estava naquela família e que aquela família iria gerar uma nação e um povo. Seguiu adiante, passeando em Gênesis. Agora, nós vamos para Gênesis capítulo 30, no versículo 1. Vendo, pois, Raquel, que não dava filhos a Jacó, teve Raquel inveja da sua irmã e disse a Jacó: dá-me filhos, se não morro. Então se acendeu a ira de Jacó contra Raquel e disse: estou eu no lugar de Deus que te impediu o fruto de teu ventre? Veja, na mesma família aconteceu de novo. Agora nós vemos aqui que Raquel estava também na mesma condição de esterilidade. Raquel, ela depois gerou José e Benjamim. Então, ela gerou o governador do Egito, mas ela não podia ter filhos, entende? Coloca uma coisa na sua cabeça. Os filhos de Deus, eles não são gerados simplesmente dentro de um relacionamento de um homem e de uma mulher, de um casamento. Os filhos de Deus, eles são gerados na eternidade. Se você nasceu aqui como filho de Deus, você foi gerado na eternidade. Jacó, ele entendia da eternidade, porque Jacó, ele falou claramente, ele disse: você acha que eu estou no lugar de Deus? Como é que você pode dizer, me dá filho, senão eu morro? Como? Então, irmãos, esta geração de filhos, ela vem da vontade de Deus. Nós estamos aqui na vontade de Deus. Os filhos, irmãos, eles não são gerados pelos seus pais, eles são gerados pelo poder de Deus. Só o poder de Deus pode trazer vida. Só o poder de Deus pode gerar filhos para o próprio Deus. Deus fez Adão para si. Deus fez Eva para si. Deus chamou Abraão para si. Deus gerou Isaac para si. Deus pegou Isaac e de Isaac ele gerou Jacó para si. Gerou Ismael para si. Deus, ele vem agora em Jacó e gera 12 patriarcas, 12 filhos para si. E desses 12 patriarcas, desses 12 filhos, ele formou a nação de Israel.
Tudo isso é para ele. As pessoas, irmãos, estão na visão de Raquel. Onde estão os filhos de Deus? E as pessoas acham que quem gera o Filho de Deus é, por exemplo, uma agremiação religiosa. Irmãos, todos nós pertencemos a uma instituição religiosa chamada Igreja do Evangelho Quadrangular. Aqui, nesse mundo, nós vivemos dentro de organizações. É a forma que a sociedade tem de se organizar. Então, nós temos as organizações civis, nós temos as organizações eclesiásticas, nós temos uma forma de vida humana baseada em leis, em princípios, em códigos, em regras, em ética. Então, veja bem, para nós nos reunirmos aqui, esta igreja, ela possui um CNPJ como instituição religiosa. Ela precisa de autorização para funcionar do poder público. Vocês acompanharam que durante o período da pandemia, alguns lugares tiveram que fechar. Por quê? Porque funciona de acordo com o poder público. Então, se houver necessidade de fechar, fecha. Mas, por exemplo, supermercado não fechou, farmácia não fechou. Mas nós vimos que roupas de artigo, por exemplo, infantil, fechou. De vestuário, fechou. Muitas coisas fecharam, outras ficaram abertas. Ali, nós todos podemos ver que o Estado, ele regula as instituições e o funcionamento para o bom andamento das coisas. Estou falando que isso é necessário. Se você estudar sociologia, você vai ver como que as sociedades evoluíram ao longo do tempo. Então, para ter essa evolução social, é necessário haver organização. Então, os povos, as nações foram se organizando. Hoje, nós chegamos no tipo de organização que nós temos. Então, para nós funcionarmos, nós temos aqui que ter, numa igreja, um presidente, um vice-presidente, um tesoureiro, um secretário, nós temos que ter diretor de patrimônio, nós temos que ter todo um funcionamento, diretor do diaconato, líderes de grupos, temos que fazer ata, a ata é registrada no cartório, nós temos uma burocracia natural do que nós vivemos. E aí, o que acontece ao longo do tempo? Ao longo do tempo, a visão de Deus como Pai e de pertencermos a uma família gerada por Deus, formada por Deus, no propósito de Deus, ela foi se perdendo. Se você continuar lendo de Gênesis para frente, você vai ver que a própria nação de Israel, esse próprio povo que começou de um casal, Sara e Abraão, depois eles foram se perdendo nas suas organizações. Eles foram se perdendo com os reis que se corrompiam, com os sacerdotes que se corrompiam, com os profetas que se corrompiam. Isso aconteceu ao longo da história. E aí, irmãos, as pessoas, tanto do povo de Israel, foram abandonando essa ideia de que eu pertenço a uma família que foi formada na vontade de Deus. Eu pertenço a uma família de pessoas que eram estéreis. Essas mulheres não podiam ter filhos, mas o Senhor foi lá e operou um milagre no ventre delas e elas geraram. E eu sou fruto do milagre de Deus. Eles perderam esta visão. E eles começaram a viver a vida deles de outra maneira. Agora, meus irmãos, eu quero mostrar para vocês, dentro desta visão, trazendo para nós como que Deus foi ampliando isso. Deuteronômio 7,14. Nós vamos ver como que Deus multiplicou o seu povo. Mas lembra do começo. Deuteronômio 7,14 diz assim: bendito serás mais do que todos os povos, nem macho nem fêmea entre ti haverá estéril, nem entre os teus animais. O Senhor disse, não haverá esterilidade no meio dos israelitas, todos serão férteis, todos se multiplicarão, porque a ideia de Deus era formar uma nação com o maior número possível de filhos, maior número possível de pessoas. Essa era a visão de Deus. Então Deus vai lá e arranca a esterilidade. Agora Deus determina, não haverá mais estéril no meio de vocês. Até os animais de vocês não vão ter esterilidade. Isso dentro desse contexto da operação. O que acontece conosco? Onde é que nós entramos nessa história? Nós vamos entrar nessa história em João,
capítulo 6, versículo 44. Evangelho de João, capítulo 6, versículo 44. Vamos ver aqui o que a palavra de Deus nos mostra. Ninguém pode vir a mim, disse Jesus, se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Se você está aqui hoje na presença de Jesus, você foi trazido pelo Pai. Não, pastor, não fui não. Eu fui convidado. Tem um amigo que me convidou, tem uma amiga que me convidou. Não, presta atenção no que eu vou te falar. Você veio aqui porque o Pai Todo-Poderoso que te criou, que te formou desde a eternidade, Ele te encontrou e Ele tocou na sua vida. Ele já está fazendo a obra, você está entendendo? Então, Ele é que te trouxe. Foi Jesus que falou. Nenhum de vocês que estão aqui estão porque vocês vieram por vontade própria, mas o Pai é que enviou vocês. O Pai é que trouxe vocês. Pode deixar o Isaac participando do culto. É o mais pentecostal de todos. Ele levanta a mão, ele glorifica, está participando mesmo. Acho que o lugar dele é só aqui em cima mesmo, não precisa nem descer mais. Está ajudando os irmãos a glorificar e buscar a presença de Deus. Irmãos, nós vamos mostrar aqui para vocês, e eu sempre passo aqui, eu não posso deixar de passar, em Romanos capítulo 8. Em Romanos capítulo 8, no versículo 14, diz assim: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, estes são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Somos filhos de Deus. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros também. Herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Então o Espírito Santo, Ele te revela, você é filho do Pai Celestial. O Espírito Santo, ele te revela, você é filha do Pai Celestial. É assim que nós desenvolvemos o nosso pensamento. E este pensamento, meus irmãos, é o que vai nos fazer entender as coisas de Deus. Voltando sobre a parte que eu falei das instituições. O que acontece? Se você enxergar a igreja de Deus como uma organização religiosa, por exemplo, se você enxergar a igreja como se fosse um supermercado, aonde você entra no supermercado, você pega o carrinho ou a cesta e você vai escolher os produtos na prateleira. Normalmente você tem vários produtos que você pode escolher com preços diferenciados. E você chega lá dentro, você escolhe. Você pode, se você não gostar do atendimento de um supermercado, você pode ir em outro, porque tem outra loja. Você não pode entender a obra de Deus como se fosse um supermercado, onde você vai lá e você busca o que você precisa e você vai embora. Você não pode entender a igreja de Deus, a obra de Deus, como se fosse uma vitrine de uma loja, onde você fica ali olhando e você escolhe, aí você entra e você experimenta. Se você gostar da roupa, você leva. Se você não gostar, você deixa lá. Não é assim. A presença de Deus, a obra de Deus, não é um lugar onde você vai e fala assim, e aí, você gostou? E a pessoa diz, não, eu não gostei, ou eu gostei. Se você tiver com essa mentalidade, então você não compreendeu o que o Senhor Jesus instituiu. O Senhor Jesus, ele fez isso aqui, ó. Romanos 8, 29. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou, foi o que o Pai Todo-Poderoso fez, para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito, o primeiro entre muitos irmãos. E os que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou.
O que você entende? Jesus é o meu irmão primogênito, ele é o primeiro. Eu sou irmão dele e sou irmão de todos vocês. Eu estou na casa do Pai, na presença do Pai. Agora, irmão, na minha veia não corre o sangue de Abraão, de Isaac, de Jacó. Na minha veia, porque eu não sou descendente direto, eu não sou descendente dos hebreus, dos israelitas. Eu não tenho nada em mim dos israelitas, nem talvez você possa ter algum descendente, ou possa ser judeu, né, ou hebreu, devido a familiares, mas no meu caso eu não sou. Então, mas essa promessa, esta bênção era só para os israelitas? Não. Agora o Senhor, Ele chama as pessoas. Jesus falou, virão pessoas do Ocidente e do Oriente e tomarão lugar à mesa com Abraão, Isaque e Jacó. Somos nós. Nós tomaremos um lugar aqui, à mesa do Senhor. Nós tomaremos um lugar aqui, na presença do Senhor, e nós glorificaremos ao Senhor. Nós recebemos o Espírito, você entende? Nós não temos aqui o DNA na carne, mas o Espírito é o mesmo. Nós temos o Espírito de Cristo, nós temos o Espírito Santo, nós temos o Espírito de Deus sobre as nossas vidas. Ele nos marcou, então nós fazemos parte desta família de Deus. Aqui em Gálatas 4:6, nós vamos ter o complemento da nossa revelação. E porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. Porque sois filhos, Deus enviou aos vossos corações o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. Ele é o nosso Pai, Ele é o nosso Criador, Ele que nos colocou aqui, Ele que nos fez parte desta família. Esta é uma obra que ela não tem muito a ver conosco. Ela não tem muito a ver com o que eu estou fazendo. Porque qual que é a visão institucional? A visão institucional é que nós é que geramos os filhos para Deus. De quem é a visão institucional? A visão que nós lemos hoje. Quando Jacó é cobrado, dai-me filhos, se não morro. Espera aí. Jacó falou, eu não posso te dar filhos. Quem te dá filhos é o Senhor. Você entende, irmãos? Nós podemos fazer um trabalho para poder fazer igual o supermercado, uma promoção. Tem um item em promoção no supermercado, o resto tudo está caro, mas as pessoas vão lá por causa daquela promoção. Nós podemos fazer um dia de liquidação, para que as pessoas pudessem estar todas ao redor da mesa. Mas não foi isso que o Senhor falou. O Senhor deixou bem claro, aquele que vem a mim é enviado pelo meu Pai. Então o que eu estou fazendo aqui, irmãos? Eu estou com um trabalho para fazer. Eu estou com um trabalho de reunir os filhos de Deus nesta terra. Nós estamos reunidos aqui em torno da presença de Jesus Cristo, que é o nosso irmão primogênito, o primeiro entre todos, e nós estamos em torno dele. Então, irmãos, aqui hoje é uma reunião de filhos de Deus. Você está entendendo? Nós não estamos aqui numa reunião institucional. Nós não estamos aqui numa reunião organizacional. Nós não temos aqui um cronograma. Mas eu vou te explicar uma coisa. Nós vamos reunir os filhos de Deus nesta terra. Nós vamos começar a juntar os filhos de Deus em torno da casa do Pai, da mesa do Pai, da vontade de Deus. E o nome do Senhor vai ser glorificado. E como vocês viram aqui, o Espírito
Espírito do Senhor, o poder de Deus, ele veio sobre Sara, ele veio sobre Rebeca, ele veio sobre Raquel, ele vem sobre a sua vida, ele vem sobre a minha vida. E quando os gêmeos nasceram, a multiplicação aconteceu de uma forma extraordinária. Então, quando esse casal de gêmeos nascer, a provisão de Deus, a multiplicação de Deus, a reunião dos filhos de Deus vai se juntar e você vai começar a ver filho de Deus aparecendo de todos os lados. Irmãos, nós vamos reunir os filhos de Deus nos maiores estádios do Brasil. Nós vamos reunir os filhos de Deus nos maiores estádios do mundo. Nós vamos fazer as maiores concentrações já existentes na face da terra com os filhos de Deus. O chamado é para os filhos de Deus. Os filhos de Deus vão se reunir em torno da casa do Pai, da mesa do Pai, e o nome do Senhor vai ser glorificado. Irmãos, tudo começou com uma família. Começou só com Abraão e Sara. E olha o que o Senhor fez com os israelitas. Não ache, irmãos, que nós estamos em pouco, não. Nós não estamos em pouco, não. Nós estamos até com muita gente, mas pode ficar sossegado. Os filhos, irmãos, eles já estão sendo gerados. Eles estão nascendo e eles estão chegando. E vai ser multidão de filhos de Deus. As multidões dos filhos de Deus vão se reunir e o nome do Senhor será glorificado. Esse foi o chamado de Deus. O Isaac está entendendo ali no meio do corredor. Olha só que belezinha. Está batendo palma e participando. Ele entendeu tudo. Entendeu tudo que foi pregado. Está dentro mesmo da mensagem. Agora, irmão, se você der lugar, saiba que Deus vai te usar. E o nome do Senhor vai ser glorificado. Então, esta obra, ela não tem muito a ver comigo. Ela não tem muito a ver com as nossas ideias organizacionais. Esta obra, ela tem a ver com família de Deus. Ela tem a ver com DNA de Deus. Ela tem a ver com o Espírito Santo. Ela tem a ver com presença de Deus. Se você pode, coloque as duas mãos na altura do seu coração. Feche os seus olhos e oremos a Deus. Pai Todo-Poderoso, neste momento, Senhor, eu te peço, ó Deus, gera em nós, Senhor, pelo Teu Espírito Santo, a capacidade de te reconhecer como Pai. Deus Todo-Poderoso, dai-nos condições de entendermos a Tua vontade para as nossas vidas. Talvez este homem, esta mulher, ainda não teve, Senhor, esta visão, mas o Senhor está dando essa visão para eles agora. Revela-nos, Senhor, a nossa filiação. Senhor, se revela, Pai, a nós. Se revele como Pai. Se revele, Senhor, a cada um dos Teus filhos. Senhor, que os Teus filhos atendam o chamado. Que os Teus filhos se reúnam em torno da Tua mesa. Que os Teus filhos se reúnam em torno da Tua presença. Não seja, Senhor, segundo aquilo que eu quero, mas segundo aquilo que Tu queres. Como o Senhor multiplicou o povo de Israel de uma forma extraordinária. Como o Senhor multiplicou estas pessoas, Senhor, e formou uma multidão. Senhor, multiplica os Teus filhos formados pelo Espírito Santo. Multiplica os Teus filhos, Senhor, no meio de nós, ó Pai. Senhor, multiplica os Teus filhos ao nosso entorno, Deus. Eu quero reunir os Teus filhos, ó Pai, como o Senhor me deu como missão. Eis aqui, Senhor, cada um dos Teus filhos e das Tuas filhas. Vem, Senhor, com esta unção da multiplicação sobre a vida deles. Venha com esta unção poderosa sobre eles. É a Tua palavra que diz: operando o Senhor, quem impedirá? Por isso eu te peço, opera, Senhor, na visão de pertencimento, de filiação, na visão da Tua paternidade, Pai. Em nome de Jesus, amém. E graças a Deus. Se você pode, bata palmas e dê glória a glória ao nome de Jesus. Meus irmãos, este é o momento da ceia.
Nós, irmãos, não estamos aqui para dizer quem pode e quem não pode participar. Esta é a ceia do Senhor. Então, o que vai acontecer? A Bíblia diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e depois coma deste pão e beba deste cálice. Eu peço que você